Muito bem-vinda ao workshop A Mulher no Propósito de Deus. Eu sou Adriana Félix, sou pastora, sou coach e há mais de 15 anos ministrando para mulheres em congressos, conferências e atendendo. Eu me deparei com uma realidade muito triste, mas que na verdade foi desafiadora para mim. Nesse tempo todo eu encontrei mulheres cheias de potencial, mas que muitas vezes não sabiam o que fazer com aquilo tudo, o que fazer com toda a energia, tudo aquilo que Deus tinha dado a elas de desejos, de sonhos, mas sem saber por onde começar. Mulheres sem entenderem o seu valor muitas vezes, descrentes de si mesmas, sem um propósito de vida definido, muitas vezes envolvida em tantas atividades e sem tempo para parar, para se achar como filha de Deus, para se achar como alguém de extremo valor e de se ver como alguém a quem Deus entregou um chamado, um dom, um propósito. Mas sabe, eu já estive exatamente nesse lugar, perdida, cheia de formações. Eu fiz seminário teológico nos Estados Unidos, quando a gente morou lá. Voltando para o Brasil, fiz convalidação, fiz vários outros cursos, me formei em arquitetura, criei meus filhos, mas chegou uma hora que parecia que alguém tinha me sequestrado de mim. E eu precisava descobrir exatamente o propósito de Deus para mim. Mas eu queria te dar uma notícia muito boa. Durante todo o tempo que parecia que eu estava perdida, parecia que eu estava andando em círculos, eu fui aprendendo, eu fui acertando, eu fui errando. E tudo que passou, hoje eu posso entender com muito mais clareza. Muitas vezes aquilo que você tem passado, muitas vezes aquilo que grande parte das mulheres tem passado, pela quantidade de tarefas que nós temos, pela quantidade de coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo, pelo desejo que a gente tem de acertar, de ter resultado, de ser bênção na vida das pessoas. E eu quero dizer para você que o que eu vou trazer para você revolucionou a minha vida. O entendimento do meu valor, o entendimento de que Deus tinha um chamado específico para mim como mulher. Eu não sei se você sabe, eu sou esposa do Carlinhos Félix e durante muito tempo nós trabalhamos juntos, assessorei ele em tudo aquilo que ele precisava, nós cuidamos dos nossos filhos e foi um prazer enorme para mim, mas eu sabia que além da minha família, de criar os meus filhos nos caminhos do Senhor, de fazer tudo o que eu fiz, Deus tinha algo ainda para mim. Isso ardia muito no meu coração. E eu sei que você tem fogo no seu coração para realizar mais. E Deus chamou você para isso. O primeiro ponto de identidade que nós vamos trabalhar aqui é a sua identidade como filha de Deus. Esse lugar seu em Deus é que eu quero achar com você, porque é a partir desse lugar que você vai descobrir o seu propósito. O tema desse workshop é a mulher no propósito de Deus. E o porquê que eu estou trabalhando com esse tema é para que você tenha muita certeza de que Deus conta com você como mulher. Sabe, muitas vezes a gente vê dentro da nossa realidade tantas realizações e poucas mulheres com potencial enorme que a gente sabe que elas têm, em lugares de liderança, ministrando a palavra, realizando projetos para o reino de Deus. E eu quero dizer para você que Deus nos chamou desde o início para lugares assim. É isso mesmo que eu estou te falando. Deus chamou você. Quando Ele criou você com um propósito específico. Quando nós vamos trabalhar nesse período todo, você vai ver que eu vou estar associando a palavra de Deus a ferramentas do coaching. Eu fiz uma formação em coaching bastante longa que me ajudou muito em muitas coisas e eu quero dividir isso com você, porque se foi para mim, foi assim, divisor de águas, principalmente para colocar em prática todo o conhecimento bíblico que eu já tinha, todas as verdades bíblicas que já estavam em mim. Eu vi como uma ferramenta incrível e poderosa para poder tirar você, muitas vezes, de um lugar de inércia, de uma área de conforto, que você está doida para sair, mas não sabe como sair. Essas ferramentas, eu vou dizer que nós adaptamos, que eu adaptei a palavra. Não a palavra foi adaptada ao coaching. A palavra de Deus é poderosa nela. E quando eu associo o coaching à palavra, eu, na verdade, estou simplesmente trazendo ferramentas do coaching
para ajudar você, para alavancar você com verdades muitas vezes que estão dentro de você, mas que você não consegue sair do lugar. E você precisa colocar para o mundo, para as pessoas, para a sua família, tudo o que você tem dentro de você, todos os seus sonhos. Tem uma fábula que eu gosto muito, que é a fábula da águia e da galinha. E eu quero ler para você essa fábula da águia e da galinha. Com certeza você já ouviu, mas presta atenção, porque ela é muito importante. Talvez você vá se identificar exatamente com essa águia que está tentando ser uma galinha para pertencer a algum lugar que ela não cabe mais. Era uma vez uma águia que foi criada num galinheiro e cresceu pensando que era uma galinha. Era uma galinha estranha que fazia ela sofrer demais. Ela sempre pensava, tem alguma coisa de errada comigo, meu Deus, o que tem de errado comigo? Que tristeza quando se via refletida nos espelhos das poças d'água, tão diferente, tão fora do padrão. O bico era grande demais, adunco, impróprio para catar milho, como todas as outras galinhas faziam. Seus olhos tinham um olhar feroz, diferente do olhar amedrontado das galinhas, tão ao sabor do amor do galo. E era muito grande, era atlética, era toda diferente. Com certeza ela tinha algum problema, alguma coisa de errado ela tinha. E ela queria uma coisa só, ser uma galinha comum, como todas as outras. Fazia um esforço enorme para isso. Treinava a ciscar, bamboleio do próprio corpo, andava meio agachada para não se destacar pela altura, tomava lições de cacarejo. E o que mais ela queria era que as suas fezes tivessem o mesmo cheiro familiar e acolhedor das fezes das galinhas. O seu era diferente, era inconfundível. Aconteceu que um dia um alpinista que se dirigia para o cume de uma montanha passou por ali. E alpinistas são pessoas que gostam de águias, porque na verdade gostariam até de serem águias. E não podendo voar como águias, os alpinistas chegam lá em cima, no alto da montanha, e ficam se imaginando voando e sobrevoando sobre tudo aquilo, como se pudessem voar, como se fossem águias. O alpinista viu aquela águia no galinheiro e se assustou, porque aquela águia não pertencia àquele lugar. O que é que você, águia, está fazendo no meio do galinheiro? Ele perguntou. E ela pensou que fosse uma brincadeira dele, tivesse simplesmente gozando a cara dela e ficou muito brava. Não fale assim comigo. Águia é a vovozinha, sou galinha de corpo e alma, embora eu não pareça. Galinha coisa nenhuma, replicou o alpinista. Você tem bico de águia, olhar de águia, rabo de águia, fezes de águia, é águia e você deveria estar voando e não ciscando. E apontou para os minúsculos pontos negros no céu, muito longe, e disse a ela que elas são águias que voam perto do pico das montanhas, exatamente onde você deveria estar. Deus me livre, tenho vertigem das alturas, me dá tonteira. O máximo para mim é o 2º degrau do puleiro, ela respondeu, e olhe lá. Assim, fim de papo, agarrou a águia, enfiou dentro de um saco e continuou a marcha até o alto da montanha. Chegando lá, escolheu um abismo mais fundo que ele achou, abriu o saco, sacudiu o saco com a águia no vazio e ela caiu aterrorizada. Debateu-se furiosamente procurando algo que se agarrar, mas não havia nada para ela se agarrar, sobrando somente uma única opção, abrir as asas e voar. E foi então que algo novo aconteceu. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou. Se apossou das asas e, de repente, planou absoluta. Talvez esse seja exatamente o sentimento que você tem. E eu quero dizer que hoje eu estou aqui com esse workshop para ser exatamente esse alpinista na sua vida. Para dizer para você que você é uma águia, sim. Que você foi chamada para voar em lugares altos, para grandes projetos. Talvez o que você olhe como um dom natural seu, você não dá o menor valor, seja exatamente o propósito para o qual Deus te chamou. E eu quero estar com você nesse processo e vou ficar muito feliz
se depois desse workshop você começar a me escrever e dizer: Adriana, você não sabe o que tem acontecido na minha vida. E eu vou dizer para você, você vai ver alguns testemunhos daqui a pouco, de mulheres que começaram a voar alto, que começaram a ouvir as verdades que você vai ouvir aqui associadas às técnicas do coaching e estão voando alto. E eu quero deixar para você pensar um pouquinho sobre a diferença da águia e da galinha. A galinha é comum, a águia é rara. A galinha vive em lugar limitado. A águia, o céu é o limite. A galinha não voa, mas a águia voa muito alto. Você, crenças que têm impedido você de realizar as coisas. Sabe, muitas vezes a gente coloca a culpa em Satanás, no diabo. E realmente ele faz o bom papel, ele faz o papel dele. E eu quero que você faça o seu papel. E é isso que eu vou estar empoderando você para fazer. Eu gosto muito dessa palavra, desse empoderamento, né? Deus nos empoderou com o Espírito Santo de Deus. E eu quero ajudar você a ver tudo que o Espírito Santo colocou em você e à sua disposição. Mas para isso, você vai precisar quebrar algumas crenças, talvez que vieram da sua história. Crenças que são limitantes. Porque essas crenças são regras que a gente, muitas vezes, pela forma como nós somos educados, como nós somos criados, pela história da nossa família, elas começam a nos limitar. Crenças que vão trazendo bloqueios emocionais que impedem você de ser aquilo que você tem sonhado e aquilo que você sabe que Deus planejou para você. E sabe qual que é o papel de Satanás no meio disso tudo? É manter você na ignorância. A palavra de Deus diz que o meu povo, e eu posso dizer para você, as minhas filhas, têm perecido porque tem faltado conhecimento de quem elas realmente são. Deus criou você para reinar e reinar em vida. Quando Deus cria homem e mulher e coloca-os no jardim do Éden, Ele dá para os dois um mandado de governo. Ele diz para os dois: olha, eu quero que vocês trabalhem em parceria, que vocês multipliquem, que vocês governem, que vocês exerçam domínio sobre tudo que eu estou colocando aqui. E isso não mudou. Quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e liberou você, porque a primeira pessoa com quem Jesus Cristo se encontrou quando ele ressuscitou foi uma mulher. E naqueles dias as mulheres não tinham voz naquele tempo. Elas podiam falar, elas podiam ser testemunhas de um assassinato, que aquilo que elas falassem não teria a menor importância. Elas ficaram sem voz. Mas a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou foi ter um encontro com uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que não valia nada aos olhos da cultura, aos olhos da religião, mas ele dá para ela um mandato incrível. Ele diz para ela: olha, vai e fala aos meus discípulos. Ele dá para ela a mensagem mais importante, que sem aquela mensagem tudo aquilo teria ficado sem valor, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo teria se perdido. E ele dá para uma mulher, ele diz: vai e avisa aos meus discípulos que eu ressuscitei. O que Satanás fez foi calar a mulher, remover dela coragem, remover a autoestima. Durante séculos e séculos, ele roubou a sua identidade de filha, roubou a sua identidade de filha amada de Deus, de mulher de valor, de mulher que tem o potencial de Deus para destruir as obras do maligno, para construir os sonhos que Deus plantou no seu coração. Porque quando Satanás rouba a sua identidade, sabe o que ele faz? Ele faz você ficar completamente improdutiva, sem resultado, andando em círculos. Não porque muitas vezes você não conhece o que a Bíblia diz a seu respeito, mas porque ele lá atrás roubou a sua real identidade, a sua identidade de realeza. E esse workshop, ele visa exatamente isso. Ele vai trazer para você ferramentas para você destravar, para você romper todas essas crenças que têm limitado você, crenças que são muitas vezes emocionais, sim, mas que você vai aprender a identificar e substituir essas crenças pela verdade da palavra de Deus. É por isso que eu digo que é um coach cristão,
Porque eu não vou simplesmente trazer para você uma fórmula de alma da sua mente, da sua força humana para mudar essas coisas. Porque Deus nos formou corpo, alma e espírito. A carta aos Tessalonicenses fala exatamente isso, que Deus nos formou corpo, alma e espírito. Então, eu preciso trazer para você um treinamento que seja sistêmico, ou seja, que ele vá atuar nas 3 áreas que formam você. Mas eu sei, você sabe, que o maior potencial, o grande potencializador é o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu vou estar fazendo com você durante todos esses dias? Eu vou estar fazendo exatamente o que a palavra nos ensina a fazer. Eu vou estar ajudando você a transformar sua mente pela renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa saber e viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E ele ainda diz, olha, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são para te dar aquilo que você tem desejado. Muitas vezes você tem sonhos, você fica questionando, é tão difícil, tão impossível, será que é de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, se aproxima do Senhor, ouve daquele que fez o sonho, que plantou o sonho dentro de você, porque tanto o desejo, o sonho, a vontade, quanto o efetuar todas essas coisas vem dele. E eu quero ser ferramenta de Deus, porque esse é o propósito de Deus na minha vida, é ajudar você, mulher, a realizar os teus projetos, a sair desse lugar de conforto. Esse é o papel do coach. Ele ajuda você a sair do ponto que você está e te leva ao teu foco, te leva ao teu objetivo. É ajudar você nesse processo que nós vamos ter juntos, descobrindo o seu potencial, o seu propósito em Deus, o propósito de Deus para você, a chegar aonde você tem desejado com mais clareza. Então, o que eu vou desafiar você agora? Você vai convidar uma amiga para caminhar com você essa jornada, para caminhar com a gente esse tempo, para que a gente possa juntas, daqui a 5 vídeos, né, que nós vamos ter juntos, bom, acho que eu vou conseguir parar no 5º, mas há esse processo de crescimento. Eu quero ver ministérios nascendo aqui, e eu declaro em nome de Jesus que eu vou ver ministérios nascendo aqui na sua vida. Eu vou ver sua vida sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, junto com essas ferramentas simples que eu vou aplicar, que você vai se desafiar a cumprir para ser tudo aquilo que você foi chamada para ser, para transbordar na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, nos projetos de Deus. Você é muito mais do que você pensa a seu respeito. E é esse o caminho que nós vamos fazer. Você vai se descobrir como alguém de muito valor, como alguém que Deus conta. Deus conta com você, isso mesmo, com você, para cumprir o propósito dele. Ele plantou sonhos no seu coração, te capacitou, e eu estou aqui para te ajudar a sair desse lugar. Uma vez eu tive meus documentos roubados, e foi muito interessante porque em poucos minutos a polícia estava na minha casa, me dando todas as direções e todas as orientações do que eu precisava fazer para garantir que a minha identidade não fosse usada de forma leviana. E ele me disse vários caminhos para quem eu tinha que ligar, para quem eu tinha que comunicar que a minha identidade tinha sido roubada. E vou falar para você, deu trabalho, porque eu tive que ligar para vários setores para comunicar que roubaram a minha identidade. E o que eu vou fazer com você aqui é exatamente isso. Passar com você em vários setores da sua vida para que você possa ir de cada lugar e restaurando a sua identidade. A identidade de Deus para você, não a identidade do mundo e não a identidade religiosa que te limita, mas a identidade em Cristo Jesus. Aquela identidade que Deus sonhou para você como filha. Eu espero você no vídeo 2. Convide as suas amigas, porque nós temos muita coisa boa para compartilhar com você. Um abraço.